Olá, boa noite. Como atrair pacientes para a acupuntura usando a internet? Seja bem-vinda, bem-vindo ao programa Descomplicando a Acupuntura, que começa agora. Aliás, hoje é um programa acupunturista 10K, tá? Nosso assunto hoje vamos falar de dicas e atalhos para você chegar a fazer 10K com acupuntura. E este programa de hoje, ele é parte de uma edição especial de aquecimento para um aulão que eu vou fazer dia 13 de outubro, falando de como se tornar um acupunturista 10K. Vai ser um evento totalmente online e totalmente gratuito. E nós vamos nos aprofundar de assuntos como este de hoje, que vão colaborar para detalhes importantes da sua profissão, para você chegar a esse nível de fazer 10K. Eu sou Osíris, professor de acupuntura e acupunturista há mais de 15 anos. Então, hoje nós vamos pegar um aspecto que nós estamos mergulhados. Puxa vida! Então, são as mídias sociais, e é uma coisa que a gente precisa aproveitar agora. A gente precisa... Puxa, de novo sem som. Eu vou ter que cancelar a transmissão do Facebook e do YouTube, depois eu levo para lá. E a gente conversa aqui pelo Instagram, a gente continua esse assunto, que é importante, afinal, nós estaremos falando do Instagram também, né? Porque é como atrair pacientes para acupuntura usando a internet. Mas não é simplesmente atrair, nós temos uma meta, nós temos um objetivo de fazer 10K por mês. E para isso é importante que as pessoas saibam que você existe e para que você existe. Como assim para quê? O que é que você faz por elas? Ah, eu faço acupuntura, ótimo, então é isso. Eu já sou meio vividinho, então cada época isso acontecia de um jeito diferente. Obrigado, Isabel. Lá, a Isabel está me ajudando, lá no YouTube e no Facebook a transmissão está terrível, oscilando muito. Aliás, eu não preciso mais desse fone. A vida é assim. Então, se não vai com as duas pernas, vai com uma só. E isso aí é a mídia, mas nem por isso a gente pode parar, porque é aquilo que eu falei, do jeito que eu preciso mostrar para vocês, para que eu sirvo, né? Eu faço esse tipo de live, esse tipo de coisa, você vai ter que mostrar para as pessoas que podem comprar, que se interessariam em comprar o seu serviço, você tem que mostrar que você existe e para que você serve. E assim, a gente tem as mídias sociais hoje, como eu estou falando aqui com vocês, tá? O que é importante é vocês saberem que isso muda de uma época para outra, de um ano para outro. Vocês querem ver um exemplo? O Instagram, ele se fundou como sendo uma mídia de postagem de imagens. No Facebook você postava imagem, mas postava texto. Conversava, estabelecia diálogos. No Instagram também, mas o foco mais era imagens. Ele está migrando para vídeos hoje em dia. Tá? Ele começou a acrescentar vídeos e hoje o foco dele está em vídeos. E significa que você tem que fazer vídeos? Não, calma, a gente não chegou aqui aí porque a conversa é como você se colocar no caminho de fazer 10K. Não dá para pular, não existe isso de começar por cima em nenhuma área, tá? Então, o que existe é você se colocar no rumo certo, fazendo a coisa certa.
E uma das dicas é essa, é importante, então, você estar ligado que essas mídias, elas podem mudar de um ano para o outro. Essa mudança do Facebook, ela aconteceu acho que nos últimos 2 meses. Algumas ferramentas saíram do ar e foram trocadas por outra. Mas, em vez de ficar ensinando essas coisas mais avançadas, o que é importante é você começar no básico, tá? Tem uma coisa que é básica, que você não pode deixar de fazer, é como assim, o primeiro degrau de qualquer escada. Para mim chegar no 10º degrau, eu tenho que pôr o pé no primeiro degrau da escada correta. Então, nós vamos falar de algumas coisas que você não pode fazer e outras que você tem que fazer. Lembrando que é um primeiro passo, um primeiro degrau. Primeiro, não vá correr atrás de agências, contratar freelances, essas coisas, porque enquanto você não entende o que aquilo precisa ser feito, e você tenta delegar para o outro sem saber o que ele tem que fazer, ele vai te oferecer o que ele sabe, o que ele imagina que funciona. Mas quem entende do seu universo é você. Então, se você passar a delegar, você vai perder dinheiro. E o que você precisa para dar esse primeiro passo, até para chegar um dia poder contratar alguém, é bem mais simples de ser feito, tá? Você não vai perder dinheiro assim e começa do jeito certo, já melhora muito. Algumas coisas talvez você tenha ouvido falar, né? O que você não pode fazer, o que você não deve usar, não deve postar, tá? E entre essas situações, a importância dessas coisas é porque isso pode tirar a sua credibilidade como pessoa que entende de saúde. Torna você uma pessoa que, sabe, os outros vão olhar assim meio de lado, será? Né? Eu não estou falando de coisas graves, de infrações. Tem coisas que não são infrações. Fala assim, mas era a festinha da minha tia, né? A gente se juntou com os primos que eu não via há tanto tempo, mas aquilo deu ruim. Eu vou dar alguns exemplos. Por exemplo, um muito famoso, eu não sei se vocês vão lembrar, mas já tem alguns anos, que uma youtuber modelo famosa que falava sobre alimentação vegetariana ou vegana, alguma coisa assim. Ela tinha milhões ou milhares milhões de seguidores no canal dela e todo dia ela postava alguma coisa falando desse tipo de alimentação, dessa vida natural. E uma vez ela está na Tailândia com uma amiga, almoçando no espaço. Não dá nem para saber se é de um pescador ou o quê. O problema é que ela estava comendo uma peixada. E a amiga, né, aquela coisa, não, vamos postar um story, vamos postar alguma coisa, passa o celular assim e mostra ela comendo prato de peixe, que é nítido que ela empurra assim para não aparecer aquilo e tenta desconversar, aquilo acabou com o canal dela. Não sei se ela se recuperou, mas denegriu muito a imagem dela, ela perdeu muitos seguidores, perdeu autoridade. A gente, quando fala disso, de uma pessoa confiar em você para fazer tal coisa, ou para dar atenção para você, a gente chama isso de autoridade, e ela queimou a autoridade dela. E percebe? Poxa, mas o que era um peixinho? Pois é. Ela falava de comida vegana ou vegetariana. Acabou. Então, e algumas coisas não vai dar para você explicar. Olha, eu passei 3 dias sem comer e eu precisava comer alguma coisa e era o que eu tinha. Entendeu? Ali não dá para você explicar de novo.
Então, antes de você começar a entender o que é da sua vida pessoal que vai ajudar e o que vai atrapalhar, a dica é não poste nada. Tem sim coisas da vida pessoal que você pode publicar, mas não dá para a gente falar no atacado, eu te dar uma regra aqui. Então, o principal é o seguinte, a tua mídia é o espaço para você se apresentar profissionalmente. Então, evita de vida pessoal no início. Esse é o caminho, esse é o primeiro degrau. Outro erro também para você não comentar. Não poste artigos, tá? Por quê? Porque nem acupunturista lê artigos. Não no Facebook. Não vai ler também. O Instagram não dá nem para postar, tá? Então, se você quer postar, você tem que fazer isso nas aulas, na prova, tá? Porque faz no seu TCC, ali é o espaço. Aqui o assunto é outro. E por esse motivo também, não vai entrar numa de ficar dando explicações sobre doenças, tá? Isso não atrai aquela pessoa que você precisa atrair para enxergar o seu trabalho, para enxergar o que você faz. Se você não tem que fazer isso, o que você tem que fazer? Primeiro é escolher um nome e você vai ser reconhecido. Tem gente que até põe assim, fulano de tal acupuntura, porque eu estou vendendo acupuntura. Tá? É um recurso. Mas às vezes você deixando só o seu nome, também de acordo com o que você vai pôr no entorno, tá? Isso vai ficar marcado. E quando a gente fala entorno, estou me referindo a postagens, tá? Porque as pessoas, na hora que ele entrar no teu perfil, elas vão dar uma corridinha de vez em quando para ver o que você já publicou. E isso é que vai marcando a sua identidade. Então, o que vai interessar para o seu público é quem entende do problema que ele tem. E é disso que você tem que falar. Olha, é diferente de dar uma aula e ficar explicando. Eu tenho que mostrar que eu entendo do que ele passa. Eu vou dar um exemplo. Eu posso dar uma grande aula sobre coluna. Só que um professor é capaz disso. Posso dar várias aulas sobre coluna e um professor também é capaz disso. Mas eu posso postar no meu Insta, sabe no Facebook, aquela banner lá em cima? Eu posso escrever, por exemplo, eu tenho mais de 15 anos de experiência em tratar coluna com acupuntura. Qual dos dois, uma pessoa que tem problema, qual dos dois ela vai pensar em procurar para se tratar? O da aula ou aquele que está escrito isso? Talvez ela não vá procurando para se tratar, mas vá procurando para saber. Opa, quem que é esse cara? Se percebe a diferença? Eu preciso mostrar que eu tenho alguma capacidade de lidar com o problema dele. Aí, eu tinha falado para vocês também que, assim, algumas pessoas usam o nome fulano de tal acupuntura. Eu falei, pode ser usado. Só que se você ficar falando, olha, eu entendo da sua dor, eu sou acupunturista, tal, a mente da gente não grava o genérico. Você não deve ficar falando da acupuntura. Você deve falar do problema que o seu público tem e que você sabe tratar com a acupuntura. Porque a atenção dele é para aquilo que ele vive, aquilo que pega o fígado dele, a dor que ele sente, esse problema que me atravanca a vida. É isso que chama a atenção dele. Aproveitando isso, você faz uma ligação com o quê? Com o fato de você tratar aquilo com acupuntura. Por que eu tenho que falar da acupuntura? Agora você tem que falar porque você se diferencia.
Não, um osteopata trata a acupuntura, um quiropata, um fisioterapeuta, um ortopedista. Isso a gente chama de especificidade ou especialização. Agora veja só o que eu falei. Tenho mais de 15 anos de experiência em tratar coluna com acupuntura. Percebe? Eu fiz essa ligação. Isso pode ser colocado aonde? Nos posts. Eu posso falar, gravar vídeos, story. Né? Isso pode estar lá no Instagram, por exemplo, na bio, no Facebook, lá no banner está escrito. No YouTube também. Percebe? Porque isso vai me localizando para as pessoas que me interessam, quem eu sou e para que eu vim. O que você veio fazer aqui? Eu vim fazer isso. Isso com acupuntura. Então, você tem que falar do problema do seu público e que você trata com a acupuntura. Guarda, essa é a, como a gente fala, é a fórmula. Essa é a equação que você tem que seguir. Falar do problema do seu público e que você trata com a acupuntura. E você tem que ser empático com ele. Ele tem que sentir que você compreende a dor dele nos detalhes. Porque é isso que a gente procura. Se você vai num dentista que fala assim, não, esse cara tá lá só porque, puta, olha a grana que ele faz. Ó, esse cara tá lá não sei porquê, acho que ele não conseguiu fazer outra coisa na vida. Você não vai querer. Agora, se você vê um dentista, poxa, aquele cara lá sabe a dor que eu estou sentindo, eu vejo que ele se empenha em melhorar essa dor de dente, que eu não estou conseguindo dormir e tal, esse você vai preferir. Então, por quê? Porque ele mostrou-se empático à sua dor. E é isso que a gente vai fazer nos posts. É aí que a gente começa a estabelecer a ligação mais apropriada com o nosso público, tá? E como você vai fazer isso? Tem vários jeitos, mas, por exemplo, você vai comentar o sofrimento que é ter aquele problema, porque eu entendo a sua dor, olha, nossa, é isso que você passa, é muito aflitivo. Se você já passou, eu também já passei por isso. Ou minha mãe sofreu tanto, por conta disso eu vim estudar. Você tem que recuperar coisas da sua vida que mostrem a sua empatia, a sua capacidade de entender a situação dele. E você sabe, mostra que você sabe no que aquilo limita ele, porque isso mostra que realmente você conhece o problema. O que isso limita ele, o que isso atrapalha ele. Quer ver? Você que é mãe, é duro não poder pegar o seu filhinho no colo com a coluna desse jeito, né? As pessoas que chegam no meu consultório com essa dificuldade sentem a dor na lombar e no coração. Por quê? Porque é duro não poder grudar na nossa cria de vez em quando. Tá vendo? Eu falei de um problema na coluna e eu entendo como isso pode se refletir na vida de uma mãe. E por aí eu posso ir vendo outras coisas desse paciente, desse público que eu conheço a dor, e como isso pode limitar outras coisas. Veja, então, que quantas coisas o seu paciente fica na vontade por ter aquele problema. Não vai poder fazer. Andar de tobogã? Não vai. Pular de paraquedas? Não vai. Levantar o filho para pagar a velhinha do bolo de aniversário? Não vai. Então, o que é importante? Você tirar um momento e fazer uma lista dessas vontades e limites. Para que isso? Para você usar como tema das suas postagens. E aí,
Cada postagem você vai comentar um limite, não precisa muita coisa. Não é para você fazer artigo, gravar artigo. Você pode fazer isso em texto, pode fazer com uma imagem, um texto, um comentário, o YouTube, o Instagram dá para fazer isso, você posta uma imagem e um texto comentando. Você pode gravar um vídeo no celular falando. Poxa, mamãe, né? É difícil com a dor desse jeito, né? Não poder levantar o seu filhinho para ele assoprar a vela de aniversário. Puxa, o dia que você quiser dar um passo à frente disso, começar a se livrar disso, eu estou aqui nessa região. Às vezes também não, isso já é uma tentativa de venda. Não faça venda, fala, puxa, como é difícil as pessoas que têm esse problema. Isso me motivou muito a estudar. Eu não estou vendendo. Estou falando até o quanto que aquilo me incomodou e que atitude eu tomei. E você precisa fazer todo dia postagem? É o ideal, uma vez por dia, mas às vezes não dá, a gente não tem tempo, eu não consigo ter ideia. O que é importante então é o primeiro degrau da escada, porque senão você não chega aos 10K. Tem que passar pelo primeiro degrau. E o primeiro degrau não é fazer todo dia. O primeiro degrau é fazer a lista e depois fazer 2 postagens por semana. Depois de um mês, 2, 4, 6, 8 postagens ali já no seu perfil, com essa mensagem adequada para esse público adequado. É 2 por semana. Às vezes você cria os 2 no mesmo dia. Se você listar 10 inconvenientes, você terá assunto para 5 semanas. Não é difícil você sentar de um assunto que você conhece, de um assunto que você trata, sentar e listar 10 inconvenientes para aquele público que você também conhece. Mas você pode falar de outras coisas também. Tem um outro tipo de assunto que vai atrair muito o paciente com aquele problema que você trata. Não é simplesmente trazer as pessoas por trazer. Eu tenho que trazer por um motivo. Qual que é o meu motivo? O problema que eu trato dele. A pegada agora é como é bom ele conseguir se recuperar do problema. O que tem de bom na vida quando a gente não tem aquele problema que ele vive hoje? Sabe aquela coisa que... Não sei se vocês já passaram por isso, geralmente a gente já passou como filho e como pai ou mãe, criança está doente, fala assim, olha, toma esse remedinho, ele aqui é ruim, tá? Mas toma que você vai melhorar e amanhã nós vamos sair, você vai estar bem e eu vou comprar aquele doce para você. Eu estou falando daquilo que eu vou chegar a hora que eu resolver essa doença. Toma esse remédio, fica aqui cobertinho, que amanhã nós vamos fazer uma farra no quintal. Estou falando daquilo que ele anseia, do que ele sonha em fazer. Uma coisa é falar da dor, da compreensão da dor, de ser acolhedor, ser empático, saber que você tem compaixão e entende daquilo. A outra coisa é que você conhece também como vai ser bom ele fazer algumas coisas que quando ele não tiver aquilo, que você compreende isso e que você sabe o quanto isso vai ser bom para a vida dele. Uma coisa é falar da dor, a outra coisa é falar do sonho. Por exemplo, não ter dor de cabeça, né? Quanto a gente economiza em remédio quando acabam as dores de cabeça? E o humor, então, vamos parar de nos chamar de chatos. Eu sei o quanto é injusto esse julgamento. As pessoas não estão com a nossa dor de cabeça para ver como o humor da gente vai para o ralo. É uma postagem. Quanta coisa eu posso falar de dor de cabeça?
de ter ou de não ter. Então, você pode sim comentar dessas vantagens de não ter o problema. E nesse caso específico, você pode falar também de casos que você tenha tratado e quanto tempo levaram para melhorar. Olha, em tanto tempo a pessoa estava indo para a praia e não precisava mais levar remédio para dor de cabeça. Olha, no próximo ano, aquela mãe já conseguia levantar o seu filhinho para assoprar vela. E olha que ele já estava um ano mais velho, mais pesado. O que você não vai falar é o nome da pessoa. Ah, não sei que, foi a minha tia, eu tratei minha prima. Se ela autorizar, porque é conversa, é fofoca. Fofoca de mesa de chá. É esse o clima que a gente tem que levar para as mídias. Não fofoca no sentido de denegrir, tá? É aquele comentário que você tá lá e você melhorou desse problema, que legal, agora você consegue. Poxa, olha só, a minha tia também passou por isso, eu fui lá, ajudei ela, e olha só como ela está agora. Você pode falar também, aí, nesse caso é muito bom, é quando você cita um caso desse e de repente teve algo de muito importante que ajudou você a melhorar, o seu tratamento funcionar bem, funcionar melhor. E isso você pode falar, tá? Porque vai mostrando a experiência, o seu jeito de aprender, a sua capacidade de estar se inovando, se desenvolvendo. Então veja que nós falamos de duas abordagens que vão interessar para o seu paciente. São dois tipos de assunto que para aquilo ele olha. Você falar de acupuntura, tem gente que tem aí uma pegada muito com a acupuntura e muitas vezes não é o que eles acham que é, e isso às vezes até causa uma certa decepção. E esse paciente, assim, do jeito que ele vem para a acupuntura, ele vai para tomar chá de bolo, sei lá, sabe? Ele oscila. E aí, a hora que você fala da patologia, o link é eu quero sair dessa. E quando você fala desse jeito, falando da dor, falando das coisas boas quando você se livra do problema, você vai falar de forma empática, porque isso inspira confiança e interesse em você. Então veja que é muito importante. E a gente fala, olha, quando você for terapeuta, é importante acolher o paciente. Mas o acolhimento, hoje, desse jeito que eu estou falando, ele começa antes mesmo de você atender. Antes mesmo de você começar a tratar a pessoa. E é isso que é determinante para as pessoas te procurarem. Por quê? Aquele cara parece que sabe como me tratar decentemente numa consulta. Não é aquele cara que vai ficar olhando para baixo, não vem me examinar, não olha nada e já começa a me passar uma receita. Então, nesse caso também, você faz uma lista de 10 coisas boas que a pessoa vai recuperar na vida se ela melhorar do problema que você trata. Importante, fale sempre do problema que você trata, senão o vínculo não se estabelece. As pessoas precisam associar o seu nome e a sua capacidade de tratar a doença que ele tem. Então, quando ele olha a doença dela, quando ele olha a doença que ele tem, ele começa a pensar, fulano de tal falou, eu lembrei, nem sei. Sabe que eu nem sei por que eu lembrei, mas deixa eu ver, olha mesmo, ele trata isso. Não é falar de qualquer doença, e nem do genérico, não fala de acupuntura. Importante que falar que você trata com acupuntura. Tá? A ordem é essa, doença, você trata, acupuntura. Porque as pessoas guardam nomes específicos.
dor de garganta, nariz escorrendo, artrite, tendinite. Elas guardam nome, elas não ficam no genérico. Ah, eu tenho um problema na mão. Unheiro é problema na mão. Quem que eu vou procurar? É muito diferente de quando eu tenho tendinite. Percebe? Olha, veja bem, quando você... Vamos fazer o seguinte, você nunca vai entrar numa padaria e vai falar, me dá um doce. Você vai pedir ou quindim, ou cookies, ou bomba, ou brownie, ou sei lá o que eles têm lá. Mas você não pede um genérico. Aliás, geralmente você entra na padaria já pensando num tipo de doce. Assim, toda vez que eu passo nessa padaria, eu penso nesse doce deles. Ou às vezes assim, falar, eu tô com uma vontade de comer uma bomba. Não vou procurar bomba em bar. Ah, aquela padaria costuma ter bomba. Vamos ver se a deles é boa. Percebe? É isso. É isso, é assim que funciona a mente humana. Então, você tem que usar e respeitar essa característica da mente humana. É assim que funciona o tal da memória. Na acupuntura a gente não aprende que a gente não deve se opor ao fluxo natural das coisas, nós devemos nos unir a eles, a esse fluxo, que a gente chama como tal, o caminho. Né? O movimento do yin e o yang. Então, você precisa usar isso a seu favor nas mídias. Assim, você começa a construir o seu caminho rumo à acupuntura 10K. Então, veja que nós falamos de 2 assuntos para postagens. E falamos de pelo menos 2 postagens por semana. Olha, então é muito legal se você pegar cada postagem da semana, fizer de um assunto e de outro. Você divide os assuntos. Por quê? Eu falo da dor e falo dos sonhos. Eu mostro que eu sei comemorar junto com ele a recuperação, como eu sei acolher na hora que ele chega e que a coisa está pegando. É um ambiente de empatia, tanto para recuperar quanto para comemorar. Assim, você não vai queimar a sua imagem. Você falando do que você vai usar as palavras e os assuntos que captam a atenção do seu público paciente. E é isso que torna as mídias um recurso importante para você fazer 10K por mês com a acupuntura. As pessoas precisam saber que você existe. E para que você existe. E como você vai lidar com elas. É um começo, gente. E é o começo correto. Tá? Se eu quero aprender a dirigir, eu tenho que sentar no carro e aprender. A direção é essa. Agora não tem mais câmbio, mas tudo bem. Breque e acelerador eu tenho que aprender. Esse é o caminho. Não vou querer entrar e sair dirigindo. Vamos alinhar tudo que eu falei para ficar o esquematizado assim na nossa cabeça. Você, como profissional, precisa aparecer para o seu público e marcando que você trata um problema que ele tem. Isso tem que ficar claro para ele. Ó, você tem esse problema, eu trato isso. Então, a mídia social é esse recurso, o melhor recurso que a gente tem hoje, que é o Instagram, o Facebook, o TikTok. Podem aparecer outras. Eu não falei aqui do YouTube, mas pode ser também, só que o YouTube é mais complicado para você lidar, por isso que eu fiquei nessas mídias. E o que eu falei, não poste coisas que vão denegrir a sua imagem profissional e pessoal. Não poste artigos, explicações técnicas
Eu até avisei, faça isso no seu TCC, na prova, não nas mídias sociais. Ninguém vai ter saco para isso. Não é o local disso. Nelas você tem que se mostrar empático. E eu falei de 2 jeitos de você se tornar empático. Falando de quais dores o problema do paciente causa, o que limita na vida dele esse problema, e mostre o quanto você percebe e sabe desse problema. Fale dos detalhes, fale do incômodo dos detalhes. Lembra que eu falei? A mamãe não consegue levantar o filho para soprar a velhinha de aniversário, porque dói o ciático. Outro jeito que é importante, que eu comentei, é fale também do que ele recupera de bom, do que ele vai alcançar quando ele se livra do problema. Lembre para ele o que é não ter esse problema, como isso é bom. O que a vida dele vai ganhar de bom, conseguindo se livrar disso. Falamos também de você fazer pelo menos 2 posts por semana, em cada uma das mídias. Ah, não consigo, então escolhe uma e centra fogo. Mas vai naquela que seu público é mais assíduo, da onde você vê que dá mais retorno. Então, para você fazer 2 postagens por semana, cada um de um dos assuntos, a dor e o sonho. Assim, gente, você começa a dar um passo certo em direção a 10K com a acupuntura. É o primeiro degrau, mas é um degrau na direção correta. Eu peço desculpa pelo contratempo, é aquela fase que a gente está de ajustes de tecnologia, inclusive porque esse aulão que vai acontecer 3 de outubro, tudo tem que estar correndo muito bem, a gente está buscando uma qualidade melhor. E eu vou ter que subir esse vídeo depois, como eu falei, no YouTube e no Facebook. E acabou por hoje, mas amanhã tem mais. Tchau!